Shalom a todos vocês. Este é o canal Fiel ao Nome. Eu quero meditar com vocês aqui a continuação do livro de Romanos, no capítulo 1 e o versículo 5 e o 6. Eu quero meditar com vocês a continuação do primeiro que acabamos de gravar anteriormente, e vamos observar mais uma vez esses versículos que diz assim, no versículo do capítulo 1 de Romanos, e o versículo 5 diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Versículo 6. Entre as quais sois também vós chamado para serdes de Rússia ou Messias. Prezado amigo, este é o canal Fiel ao Nome. Nessa meditação, vamos meditar neste versículo. Fala que pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Falamos de fé. Falamos de fé. Neste mundo que nós vivemos, vivemos num mundo cheio de religiões. E observamos que em todas as religiões, cada pessoa acredita parecido um com o outro. Quando falamos de fé, fé existe bastante em cima dessa terra. Por todo lado que anda, cada pessoa diz que acredita em alguma coisa. Então, acreditar significa ter fé, ter a consciência, ter boa atenção, ou um pouco bem, ou um pouco mal. Talvez as imaginações dos pensamentos são poucos diferentes um do outros, contraditórios. Isso é uma política religiosa que nós vivemos diariamente. Mas o que podemos observar que aqui diz que pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Este apóstolo Shaul, ele era um seguidor da lei mosaica. A fé dele estava lá. Ele acreditava da forma que era ensinado, de acordo com a lei dos costumes judaicos. Mas, muitas vezes, por falta de compreensão, por não entender o significado, a importância que ela tem, as pessoas levam a fé de formas variadas, mas parecida como se fosse adorando o próprio Criador que fez todas as coisas. Mas, meditando, vemos que a diferença que tem da fé é diferença
muito grande entre todas as pessoas que têm religiões. Ninguém concorda um com o outro porque realmente foi uma coisa muito complicada que fizeram, traduzindo nome próprio, tirando o efeito e o valor através da tradução. A tradução muitas vezes tira o valor do significado das palavras, porque quando ele interpreta de formas diferentes, meio que parecido como se fosse a realidade. Mas nas interpretações, vemos que quando coloca um nome em alguma pessoa, ele fala de acordo com o que ele acredita, da confiança que ele tem em algum Deus que ele adora. Por essa confiança, por acreditar naquilo que ele tem fé desde o nascimento, ele leva a sua religião sincera de forma contraditória. Porque no sentido da compreensão e da revelação que ele tem na mente, não é a mesma pessoa. Porque ele está pensando naquilo que ele acredita, naquilo que ele confia. E muitas vezes a confiança é naquilo que ele crê, no Deus que ele crê. Mas na realidade são formas variadas de consciência errada. Quando nós meditamos na palavra, vê que nós falamos de acordo com aquilo que nós confiamos. Quando eu falo de uma fé, eu estou falando com referência àquele que fez os céus, a terra e todas as coisas. Ele deu um nome para ser chamado com muita fé e sinceridade e confiança e respeito por aquele que fez os céus, a terra e todas as coisas. Quando a gente falamos de forma que foi ensinada. Quando ele deu o nome de Parameshtaru, que ele chamava de Yahweh, ele queria que ele chamasse ele da forma que foi ensinada. Mas muitas vezes, nas traduções, eles variam o nome de várias formas, com nome, com som diferente, já não é a mesma coisa. Mas quando falamos de uma fé, de um homem que o Criador preparou para vir reconciliar consigo mesmo o mundo, nós acreditamos em uma pessoa que tinha um nome correto e certo, que era chamado de Yahushua. É a continuação. Ele fala do filho de Davi. O filho de Davi era o homem que ia suceder o trono de seu pai Davi. Simbolicamente apareceu outros com o mesmo sucessão, mas não era aquele o principal. Aqueles que tiveram antes era simbólico, não era o real, não era o verdadeiro. A forma que todos eles governavam era uma forma normalizada de acordo com o reinado deste mundo, de forma diferente. Cada rei domina o seu estado e forma que eles acreditam, do jeito que o rei aplica suas leis para que segue elas. No caso de Davi, ele acompanhava o símbolo verdadeiro do reinado do verdadeiro Messias que havia de vir. Esse reinado de Rússia que nós conhecemos, que foi rejeitado pelos próprios judeus, que era da mesma nação, não quiseram ele como rei.
Esse é o Mashiach verdadeiro. Portanto, quando falamos de fé de verdade, acreditando naquele verdadeiro Messias vindo da parte de Yahweh. E veja que ele recebeu o nome do seu próprio Criador, chamado de Messias. Messias porque ele era ungido de Yahweh. E também chamado de Yahusha, porque Yahusha também significa Yahweh é salvação. Ele tinha o próprio nome do Criador que fez os céus e a terra. Por isso, quando falou o apóstolo Shaul, ele falou confiante, é o homem que tinha base nas escrituras, conhecia a realidade ensinada pelo próprio pela própria lei de Meshterro, que era o líder, que muitas vezes eles chamam ele de Moisés, mas ele tinha o nome de Meshterro, com o significado tirado da água. Isso quer dizer que ele era uma pessoa escolhida pelo próprio Yahweh, que até o seu nascimento foi dificultoso por causa das influências do povo que não queria ou não queria sujeitar outras religiões, outras fés, e talvez um pouco de ciúme ao que eles viviam na terra do Egito, e não tinha muita confiança com o povo hebreus. E muitas vezes a dificuldade que teve dessa criança nascer foi uma perseguição terrível, e havia o decreto que todas as crianças que fossem masculinas que seria eliminada, só deixasse viver aquelas que fossem femininas. As mulheres podiam crescer, mas os filhos homens não podiam, já com uma intenção um pouco diferente. E Meshterro foi uma pessoa escolhida, protegida pelo próprio Criador, que mesmo tempo que ele nasceu foi com dificuldade, mas tudo teve um recurso. E essa mãe conseguiu livrar dele através de uma canoinha, né, uma cestinha colocada e sortada na água. Mas o Criador protegeu enviando uma moça para na hora certa, para que ali resgatasse essa criança, e foi resgatado essa criança e acolhida como seu próprio filho. Quando ela pegou a criança, deu o nome de Meshterro, tirado da água. O seu significado é importante, tirado da água. Na mente da sua mãe, seria uma pessoa que já era condenado à morte. Não tinha solução daquela criança viver. Mas no sentido que dava para entender que ele seria uma pessoa rejeitada pelo mundo ou pelo povo da época que viveram do Egito, e também da sua própria mãe, que é a própria nação Yahudá. E no fim acabou sendo resgatado, tirado da água, com o propósito de ser uma pessoa especial para o próprio Yahweh. E essa pessoa foi uma pessoa especial mesmo, considerado um rei, um Messias. Então, na mente, já estava morto para o seu povo, para os países egípcios, mas para Yahweh ele estava vivo. Realmente nasceu de novo. Foi por esse homem que foi resgatado o povo de Israel da terra do Egito e salvado eles de lá. E veja que esse símbolo mostra a realidade, o poder de Yahweh para ele libertar e salvar o seu povo. Você veja que a salvação está aí. Agora, novamente,
o povo não acreditaram, perderam as suas vidas fora, sem ser levado até a terra prometida, mas realmente os que fizeram certo, que obedeceram a Yahweh, conseguiram chegar até a terra prometida. Agora você vê que é fé. Aqueles que confiam e praticam e obedecem é um merecedor de viver. Eles, os que ficaram, que obedeceram à lei e as ordens de Yahushua e as ordens de Yahweh, esses então foi levado até lá. Você vê que nem todos que saíram da terra do Egito puderam entrar na terra prometida. Não seria difícil ou diferente agora acontecer a mesma coisa, porque se trata de resgatar aqueles que são verdadeiros, obedientes, tementes a Yahweh. E pode as pessoas conseguir a vida eterna, porque os seus escolhidos já é escolhido de Yahweh. Por esse motivo, então, a nossa confiança é essa, pela fé no nome de Yahushua. E nós sabemos que Yahushua é o vencedor. Ele é o nosso Meshterru, é o nosso libertador. Então, esse Yahushua que nós falamos, nós confiamos, acreditamos nesse nome, porque esse nome é salvação. Significa Yahweh salva. É um significado importante. A salvação é pela fé. E essa mensagem foi dada para os romanos. E os romanos que tinham fé aceitaram, receberam o próprio mestre Yahushua, que foi um vencedor. Ele deu a sua própria vida para resgatar a nossa, e nós confiamos nesse Yahushua e também em seu pai Yahweh, porque por meio de Yahushua, Yahweh salva a todos aqueles que creem. E assim nós podemos se salvar por meio da fé, que acreditamos em Yahushua, porque sabemos que esse é o enviado da parte de Yahweh. Yahweh enviou ele e assim ensinou que todos aqueles que confiarem em seu Filho será herdeiro da vida eterna. Vai depender de cada pessoa que tiver fé nesse nome Yahushua, porque Yahushua, esse é o Pai, é o principal. Porque quem não acredita no Filho também não acredita no Pai. Porque o Pai é o Pai, e o Filho é o Filho, e ainda é chamado de único, porque somente Ele que fez todo esse trabalho, entregando a sua própria vida para resgatar por amor ao seu Pai. E o próprio Pai amou também a humanidade, o mundo inteiro, de confiar no seu Filho para resgatar a humanidade. E funcionou muito bem. O Criador criou, acreditou em seu Filho. E seu Filho fez o trabalho normal, dando a sua vida com toda a vontade, porque o que pertence ao Pai, pertence ao Filho. Então o amor dos dois é muito grande, o amor do Pai e do Filho. E se nós não acreditamos em seu Filho, também não acreditou naquele que é o Pai. E quando não acreditando naquele que é o Pai, também não pode herdar a vida eterna, porque rejeitou seu Filho. E quando rejeita seu Filho, olha, é problema. Porque que direito tem? Se não ama o Filho, também não pode amar o seu Pai. O amor dos dois é muito grande. E por isso a união do Pai com o Filho fez com que todas as pessoas que acreditam nele
pode dar a vida eterna se assim confiar e levar até o fim. Eu vou ficar por aqui, meu prezado amigo, e convido você para meditar comigo no próximo vídeo. Shalom para vocês, até lá.